Eu me chamo Vanessa Michelon, eu tenho 37 anos e no ano de 2023 eu recebi o diagnóstico de câncer de mama. Isso foi em meados de abril e foi muito rápido todo o processo para que eu iniciasse o tratamento já no mês seguinte, com a biópsia, com os exames complementares para identificar se o câncer que estava na mama tinha se espalhado pelo meu corpo, órgãos, ossos, e graças a Deus não foi. Mas, diferente do que todo mundo imagina, o câncer, o diagnóstico, no meu caso, ele não foi recente, ele não foi logo no início, ele foi tardio. E graças a Deus não deu metástase. É muito importante que a gente possa, então, falar com os nossos ginecologistas. Se a gente tiver alguma coisa na nossa mama, é preciso investigar. Não dá para ficar só acompanhando com ultrassom. A gente precisa fazer mamografia, independente da idade. Se for identificado um nódulo na sua mama, precisa fazer mamografia. E eu falo muito sobre isso por quê? Porque eu não tinha essa informação. E o diagnóstico do meu câncer, o diagnóstico de câncer foi muito tardio, foi um ano depois de que eu, então, apalpando, identifiquei o nódulo. Foi acompanhando 6 meses, começou a doer, começou a crescer, começou a mudar o formato. Tudo isso já era indício de câncer, uma possibilidade. E se não fosse uma amiga ter me falado assim, Vanessa, pede para você tirar. Se não fosse ela ter me falado isso, no primeiro 6 meses que eu fui lá para acompanhar, fazer o retorno, outra ultrassom, eu não teria tido o diagnóstico no momento que eu tive, mesmo que foi tardio, mas foi a tempo. Mas graças a Deus, o meu tratamento foi muito bom, foi muito positivo. Eu digo que, de certa forma, Deus colocou pessoas na minha vida até aquele momento que me ajudaram para que eu tivesse forças, para que eu fosse preparada para algo tão desafiador como é um câncer, e na mulher, o câncer de mama. Porque um diagnóstico tardio, nós não podemos fazer uma cirurgia que ela vai ser mantida a mama. O nódulo é grande, meu nódulo já estava com 8 centímetros. Quando foi descoberto, já tinha 2. Um e pouquinho, 2. E a minha mama é pequena. Então não se salvou o bico, não salvou nem quase pele direito. Então a minha mastectomia, que é a retirada de toda essa mama, que eu ainda não tenho prótese, foi tirada tudo. E eu já tinha um diagnóstico clínico, né? O médico apalpava e via uma bolinha aqui. Então, por este motivo, eu fiz esvaziamento axilar. Foi tudo muito bom. A químio, primeiro eu iniciei com a químio, depois fiz a cirurgia, depois eu fiz a rádio. O meu tratamento é em Patrocínio, Minas Gerais, eu morava lá. E a rádio, e para fazer a rádio, na época, as pacientes eram encaminhadas de Patrocínio a Uberlândia. Então, a rádio eu fiz no Hospital de Câncer de Uberlândia. Ali eu comecei a conhecer uma outra realidade, uma cidade grande, com muitas pacientes, e homens, mulheres, crianças, de toda que idade, cor, raça, porque o câncer não escolhe. A gente precisa cuidar, se prevenir. Ali eu conheci
o grupo Luta pela Vida, que é um grupo hoje que é a mantenedora do Hospital de Câncer de Uberlândia. E é graças a todo o movimento que o corpo administrativo, voluntários, coordenadores fazem, que é possível os pacientes terem tratamento no Hospital de Câncer de qualidade. Hoje, no dia 29 de setembro de 2025, eu comecei a trilhar o que eu acredito que vai ser um movimento muito próximo com o Grupo Luta pela Vida. Eu fui lá conhecer a campanha, então hoje era o dia de lançamento da campanha do Outubro Rosa. É tempo de rosa, é tempo de prevenção. Então é hora de falar sobre câncer de mama. 74 mil novos casos são estimados para esse ano de 2025 e 7.600 aqui em Minas Gerais. E a gente tem, e é muito importante falar isso, quais são os fatores de risco e a mamografia. Nós precisamos cuidar da gente. Foi isso que eu enxerguei como propósito do câncer na minha vida. São dois. Um é, Vanessa, você precisa se cuidar. Vanessa, você em primeiro lugar. E dois, Vanessa, você veio, eu te coloquei para você sentir essa dor, para você entender, se colocar no lugar dessas mulheres, para você ser luz no caminho delas. Para você ser direção, para você ser um local de acolhimento. No início logo do meu tratamento, eu criei um grupo de apoio a mulheres em tratamento de câncer, com uma ideia da minha colega em tratamento também, Carol Borges. E a gente mantém esse grupo até hoje são mais de 60 mulheres. Então, eu vivo isso, eu sei, sinto isso, por mais que para mim foi positivo o processo de tratamento, né, passar por tudo isso, não foi tão difícil, mas para muitas mulheres é. Eu fui preparada, Deus me preparou. Deus colocou todas as pessoas na minha vida. Então eu quero aqui aproveitar essa minha fala para pedir que as pessoas cuidem-se. Você tem histórico na sua família, existe genética, pelo menos 15% dos cânceres é genético. Mas olha só, 85% não é. E o que tem nesses 85%? Obesidade e sobrepeso. Obesidade e sobrepeso após a menopausa. Sedentarismo, história de reprodutiva, consumo de álcool. Então, a mulher, é interessante que ela tenha, que ela gere filhos, é interessante que ela amamente o máximo de tempo que puder, 4, 5 anos, 2 pelo menos, porque você estava se prevenindo do câncer de mama. O consumo de álcool, que ele é grande na população brasileira. A gente precisa reduzir ou pelo menos acabar com esse consumo. É só um copo por semana, que ainda isso pode ser 1% a mais das chances de você ter. 1 a cada 8 mulheres vão ter câncer. A cada 8 mulheres, 1 vai ter câncer de mama. Então a gente precisa prevenir, a gente precisa fazer a mamografia anualmente a partir dos 40, que agora foi liberado pelo SUS. E a mamografia é o principal exame para o rastreamento do câncer de mama. Mulheres entre 50 a 74 anos devem realizar a cada 2 anos, enquanto a faixa etária de 40 a 49, o exame é recomendado quando houver indicação médica. Esse material foi feito antes da sanção, né, do Ministério da Saúde, do SUS. Então, os exames já estão sendo feitos obrigatoriamente a partir dos 40 anos. Então, a gente precisa prevenir com autocuidado,
corpo, mente, espírito, nós precisamos buscar fazer o toque, não só no mês de outubro, mas todos os meses, 5 a 7 dias depois da menstruação, para as mulheres que já menstruam, e as meninas precisam fazer, cuidem-se. As meninas que já menstruam, 12, 14 anos, comecem a fazer o toque. 5 a 7 dias depois da menstruação, você pode fazer. Né? E para você que está na menopausa, né, faça uma vez por mês, ele tenha esse hábito de se tocar. O que mais que eu gostaria de falar aqui sobre o grupo Luta pela Vida é que no dia 18 do 10, às 8 horas da manhã, teremos uma caminhada com o tema É Tempo de Caminhar pela Vida. As 500 primeiras participantes ganharão um kit exclusivo muito especial. Vai ser lá no Parque Sabiá, no quiosque multiuso, próximo à quadra de futsal. Né? Realizado pelo Grupo Luta pela Vida, apoiado pela CIUB e outros patrocinadores oficiais. E eu tô aqui, né, me colocando como porta-voz, né, em nome das pacientes que estão no grupo Mulheres Informadas e Curadas, no grupo de apoio, para incentivá-las a estarem no movimento, a incentivá-las a incentivar e inspirar outras mulheres, lembrando a conscientização de fazer a mamografia, lembrando de conscientizar, de despertar essa atenção das outras mulheres para se cuidarem e prevenirem de fato. Então, nós temos um movimento muito positivo aqui em Uberlândia, onde agora eu resido, tem 1 ano, e é fenomenal todo o trabalho do grupo Luta pela Vida. Vou deixar aqui um cardzinho. Para quem quer fazer doações, nós temos o QR Code, ou localize o site do grupo lutapelavida.org. Obrigada e espero que eu tenha aqui, trago informações, orientações e a partir disso também ser um portal aí, né, de distribuição, né, dessa comunicação, ajudar a ampliar a comunicação desse grupo, mesmo que eu ainda nem seja voluntário. Eu me coloco aqui como uma pessoa que passou pelo tratamento de câncer, uma pessoa que tem consciência sobre a prevenção, tem conhecimento e tenho esse talento da voz, esse talento, né, de estar ali como influenciadora nas redes sociais e quero usar isso a favor da vida.